O vício é um problema mais comportamental do que químico e eu vou te provar. Normalmente a gente associa a dependência química, o alcoolismo, à substância que a gente utiliza, né? Uma vez que, quando a gente fez o primeiro contato com ela, a gente sentiu uma alegria, sentiu um prazer muito exacerbado, estima-se que sempre quando a gente procura por ela, a gente quer novamente aquele estímulo. E até certo ponto é verdade, o nosso cérebro, que foi aonde a substância atingiu, né, ele liberou muitas substâncias que nos dão alegria, que nos dão prazer, dão satisfação, muitas vezes extremamente maior a qualquer alegria, satisfação e prazer que você já teve na vida. E aí que está o grande perigo. Porque normalmente a gente associa isso a uma questão posteriormente comportamental. O que acontece? Com o passar dos meses, com o passar dos anos da nossa adicção, eu já não procuro mais a substância para sentir aquele prazer. Até porque eu já tentei inúmeras vezes e nunca mais senti o prazer daquela maneira como eu sentia lá no começo. Mas eu procuro agora a minha substância porque o meu comportamento induz eu a fazer isso, para que eu desligue a minha mente do mundo real que me circunda, né? Hoje, praticamente, quando as pessoas que já têm anos de adicção estão na ativa, o que elas procuram? O prazer? Não. Ela sabe que ela não vai mais ter aquele prazer que ela tinha lá no começo, lá no início, né? Porque o cérebro dela já se habituou à substância e hoje ela precisa, inclusive, utilizar uma grande quantidade para ter a mínima fração daquele prazer que ela teve lá no começo. Só que quando a gente foi utilizando a substância de forma bastante desregrada durante a vida, a gente foi vendo que ela aliviava os meus problemas do dia a dia. Ela não resolvia os problemas, ela colocava lá embaixo do tapete ou escondia dentro de uma caixa preta lá no fundo da minha alma, no fundo do meu cérebro, e eu não pensava mais naquilo que me torturava tanto. Então eu comecei a utilizar a minha adicção, a minha dependência como forma de fuga. E esse é um problema comportamental, né? Então quer dizer que a pessoa que hoje, há anos que ela utiliza a substância e hoje procura a substância, na grande e esmagadora maioria das vezes, ela faz isso como uma forma comportamental dela fugir da realidade. E não mais para satisfazer somente os desejos do cérebro. É muito mais poderosa a questão comportamental que me faz buscar pela substância, seja ela pelo álcool, seja ela pela substância química, seja até pelo cigarro, né? É a questão da fuga. Eu utilizo ela como uma muleta, utilizo ela como um aparador para que eu crie uma cortina de fumaça, coloque uma tela diante dos meus olhos e durante aquele momento onde eu estou utilizando, todos os problemas que porventura eu tenha, eles vão ser inebriados, eles vão ser esquecidos por hora, né? Mas eles ainda vão continuar ali. Por isso que daí a gente tem um ciclo, porque eu utilizo para esquecer o problema, eu esqueço o problema durante o uso, e a gente sabe que durante o uso a gente se sente poderoso, mesmo que a gente não tenha poder nenhum, a gente se sente bonito, mesmo que a gente não tenha beleza nenhuma, a gente se sente rico e milionário, mesmo que a gente não tenha um tostão sequer na conta bancária. Então a gente tem a nossa autoestima melhorada durante aqueles minutos ou horas que está sob o uso. Então aquilo nos dá a alegria momentânea aquela percepção de alegria momentânea. Mas depois que eu paro de utilizar, vem o quê? A depressão, porque tudo salta à tona novamente. Os problemas, eles não foram guardados como eu acreditei. Os problemas, eles não foram esquecidos, né? Então eles todos vêm à minha mente novamente, isso se repete cotidianamente, dia após dia. E o que acontece? Eu uso novamente como uma forma comportamental de fugir desses problemas. Às vezes podem ser problemas, às vezes podem ser sentimentos, emoções e até traumas que tu traz desde lá da infância. Mas daí tu pode me dizer: Patrick, eu não tenho trauma nenhum, nada de ruim aconteceu na minha infância.
Talvez o teu consciente não consiga perceber isso, mas inconscientemente, todos nós que temos a adicção, temos algum trauma, temos alguma pendência não tratada, não ressignificada, que nos faz comportamentalmente fugir para a nossa substância. Então o que acontece? Isso se torna cíclico. Por isso que quando a gente tira a substância e entra em recuperação, a gente sente um vazio interno. Por quê? Esse vazio interno é desse problema, é desse trauma, é dessa emoção que não foi preenchida, não foi trabalhada, não foi desenvolvida. E agora eu tirei a única substância que apaziguava momentaneamente aquela minha dor, aquele meu vazio. Então, quando a gente para de utilizar e entra em recuperação, esse vazio ele vem à tona e a gente sente um peito vazio, sente uma vida vazia, sente que os nossos dias já não tem mais alegria, não existe mais motivação de acordar e viver. Por isso que no tratamento, na recuperação e na aquisição da sobriedade, a gente vai preencher esse vazio e a gente faz isso de diversas formas, de maneira bastante e muito fortemente eficaz. Então vejam, comprovei para vocês que muito mais do que uma questão mental, do que uma questão de vício de neurotransmissores que eu quero que sejam liberados, que a substância, que a droga, que o álcool me dá, é uma questão comportamental que a gente foi adquirindo durante os anos de uso. Por isso que a gente trabalha muito eficazmente com a terapia cognitivo-comportamental e a programação neurolinguística para alterar a sua percepção mental e comportamental sobre a doença. Gostou desse vídeo? Já segue aqui o canal, se não é seguidor ainda, ativa o sininho também para receber as notificações de vídeos que temos todas as semanas. E coloca aqui embaixo nos comentários como que você vê esse assunto que eu acabei de tratar aqui, veja se você se enquadra, o quanto que isso faz sentido para você, ou talvez até sugira algum tema aí que você gostaria de ouvir e que te ajudaria no teu processo de recuperação. Por hoje era só, pessoal, um grande abraço e até mais!